Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Quando tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Amém. Então, Obadias, versículo 15. Antes de falar precisamente do texto que a gente acabou de ler, é importante a gente fazer um retrospecto. Obadias é o nome do profeta que significa servo do Senhor, adorador de Jeová, de Yahvé, do Senhor, daquelas línguas semíticas, né? E esse profeta, ao que tudo indica, ele tem uma profecia inicial que começa na época do profeta Elias, século 9, 8 a.C., mas esse livro acabado aí que aparece na Bíblia da gente, ele parece ter passado por várias fases. Não no sentido de o pessoal ter acrescentado alguma coisa no livro, mas é porque para ele entrar oficialmente nas Escrituras, parece que ele só foi entrar definitivamente depois da destruição de Edom. É um livro bem específico, tem um capítulozinho direcionado aos Edomitas, que na época de Cristo eram chamados dos idumeus, né? Nome que eles receberam dos gregos. E é importante a gente entender essa história, porque por que tem a Bíblia um livro com uma profecia de um capítulo contra um povo que não era o povo de Israel? Né? Você tem, por exemplo, Jonas, que é uma profecia acerca dos ninivitas, mas é um livro que está mostrando mais a vida do profeta Jonas, o fujão. Em Obadias não, é um livro, é uma profecia transcrita que não foi falada aos edomitas, aos idumeus. É uma profecia que foi falada a Israel, para que Israel entendesse ao longo da história o que ia acontecer com os idumeus. E os idumeus são povos descendentes de Esaú, né? A gente sabe daquela historinha que lá no Gênesis, que Jacó e a Raquel, mentira, o Isaac e a Rebeca tiveram filhos gêmeos. Um se chamava, o mais novo se chamou Jacó, que era uma expressão semítica para amigo, que o pessoal começou a dizer que significava, na verdade, protegidinho de Deus, na verdade era só amigo. E o Esaú, que foi chamado de Esaú porque ele nasceu muito peludo, né? Hirsuto, cabeludo, e aí depois o nome dele acabou se transformando em Edom, porque quando eles estavam lá na juventude, na adolescência deles, já ouvindo as tradições familiares de se o Jacó nasceu segurando a minha perna porque a bênção vai ceder, aquela confusão familiar toda. Aí o Esaú, o Jacó, para tomar o direito de primogenitura do irmão dele, pediu a ele para fazer uma sopa. Faz uma sopa de lentilhas. E aí o cozinhado que o Esaú fez para o irmão da caça tinha uma cor vermelha. Então o Edom significaria vermelho, né? Porque depois desse episódio aí, onde um irmão passou a perna no outro, roubou a bênção do pai, tudo desnecessário, mas coisas que os seres humanos fazem, né? A gente acredita que um pai que tem o poder de abençoar um casamento, um pastor vai abençoar um casamento, ou se a mão do cara não vier em mim, eu acho que deu tudo errado. A gente tem essas simpatias e eles tinham as dele. E as dele era pensar isso, que o filho que o pai abençoasse é que ia herdar a bênção. Que era desnecessária essa bênção paterna, porque Deus tinha falado antes deles nascerem que o mais velho ia servir ao mais moço. Então a família não precisava fazer nada. Deus já tinha falado que o irmão mais novo ia ser o patriarca de um povo que ia virar um povo famoso na terra, que é o povo de Israel que a gente conhece hoje. Só que aí sempre a gente fica querendo intervir com a nossa mãozinha humana, né? Aí cada um faz o fetiche que mais lhe agrada. Então, você tem a corte, tem a consagração do pastor, se o cartório é mais válido do que a da igreja, e Deus só cumpre a palavra dele. Essas coisas humanas aí pertencem aos humanos e não a Deus. E Deus já tinha falado que o mais velho serviria ao mais moço. Mas os meninos crescendo com essa história, o mais moço, ao invés de entender o que Deus falou, Deus que cumpra, ele deu um jeitinho de dar uma rasteira no mais velho. Então, enquanto o mais velho foi caçar, o mais novo se vestiu com pele de cabras para parecer peludo como o irmão. E aí o Isaac já ceguinho abençoou.
Mas é o que eu estou dizendo, se aquele episódio não tivesse acontecido, o que tinha de ser, seria. Aí o que acontece? Pensando em Jacó e Esaú, cada um cresce, cada um tem a sua própria riqueza, cada um acumula a sua própria fortuna, vira cabeças de clãs, né? Tinha o clã de Israel e o clã do Esaú. Como indivíduos, eles foram dois irmãos que se encontraram lá na frente, os dois muito prósperos. A prosperidade do Jacó muito sofrida, do Esaú mais na competência humana, onde ele botava a mão as coisas aconteciam. E o Jacó foi aquele menino que nasceu para buscar de Deus as coisas. Quer dizer, são formas diferentes da manifestação da graça. Alguns seres humanos nascem com capacidades naturais e vão se tornar aí senhores das ciências, vão se tornar exímios pesquisadores. E a gente que Deus fez. Porque não foi Deus que fez Jacó e Esaú. Eu não entendo porque a humanidade alimenta a história invejosa, né? Porque Deus fez os dois. Ele só falou de um fato social que ia acontecer, que o mais velho ia servir ao mais moço no sentido de fama, de nação. Estava falando da posteridade dos dois, não estava falando do indivíduo. Tanto é que se você for olhar a história dos dois indivíduos, em Gênesis, cada um foi um homem adulto muito bem de vida. Cada um com seus erros também. Que a gente já, acho que eu já até falei disso numa outra mensagem, a gente fica achando que o Jacó, que o Esaú era pior do que o Jacó, mas isso tudo são elucubrações humanas. Na verdade foram dois homens de bem, duas pessoas maravilhosas que Deus fez, só que um deu origem a um povo que veio hoje a chamar-se Israel, e o outro deu origem aos povos edomitas que já não existem mais no planeta. Era desse tipo de coisa que Deus estava falando. Aí as gerações vão passando, né? O Jacó vira um chefe de clã que vai virar uma nação de 12 tribos chamada Israel. E o Esaú vai se envolvendo com os outros filhos que Abraão teve com Quetura, uma mulher com quem ele casou depois que a Sara morre. E vai se formando ali, ó, Abraão, o Esaú com os filhos de Quetura, com os povos do Oriente Médio. Eles vão formando o que a gente conhece hoje como cultura islâmica. Ou seja, são os filhos de Jacó ali. Israel de um lado, pequenininho, vermezinho, povo famosíssimo, poderoso. E um outro povo igualmente famoso e poderoso, cada um com sua visão, cada um brigando pelo seu pedaço histórico, são os descendentes dessa mistura de Esaú com os povos da Arábia, né? Os povos do deserto. Mas o Esaú especificamente, ele acaba, olha para você ver que interessante isso tudo está nas escrituras, que eles acabam tendo vitória sobre os povos currianos, que eram os oreus, os ocupadores dos montes e cavernas no deserto. Ou seja, foram os primeiros beduínos da história, os habitantes do deserto. Mexiam com camelos, a gente pode ver isso no livro bíblico de Jó, que tinha 3.000 camelos, se eu não me engano. E o Jó, por exemplo, era um descendente de Esaú, ele não era descendente de Jacó. E aí, esse povo se torna poderoso entre os beduínos, se torna poderoso eliminando os primeiros povos terroristas da terra, os urianos, os oreus, né, os habitantes dos montes e cavernas. Eles já eram terroristas, ele vê que esse terrorismo que a gente vê na religião islâmica tem a sua ascendência cultural. Mas o que acontece historicamente falando? Depois que a Babilônia invade Jerusalém e acaba com tudo lá em Israel, eles também acertaram, né, os povos idumeus, para quem a profecia de Abdias, né, Obadias e Abdias são a mesma pessoa, os adoradores de Jeová, se dirigiu a esse povo. Ou melhor, está falando desse povo para Israel. E aí, com o tempo, quando Jerusalém vai voltando a ser reconstruída no século V a.C., os gregos invadem, né, junto com os outros povos islâmicos, invadem os territórios de Edom, que eram os descendentes de Esaú, né, e eles passam a ser chamados de idumeus e nabateus, quando eles começam a se misturar com esses povos do Oriente. E aí, no ano 70, em que foi destruído o templo de Jerusalém, o rei Herodes também, misturado com Roma, acaba com o que restou de Esaú. E aí você tem esse intervalo aí, da destruição do templo até 1948, que é criado o Estado de Israel. Esses povos todos ficaram espalhados, mas hoje o que nós temos atualmente?
o Estado de Israel estabelecido, não quer dizer que é perfeito, com todas as palhaçadas de Trump ajudando aquilo lá, e os povos idumeus, os descendentes de Edom, não existem mais. Do mesmo jeito que os cananeus não existem mais, conforme a intuição que Noé teve lá atrás, os descendentes de Esaú não existem mais. E a profecia é exatamente mostrar isso. Por que os povos, que o povo de Esaú não existe mais? Porque a promessa, quando os meninos eram pequenininhos, é que o mais velho ia servir ao mais moço, ou seja, é um povo que podia estar existindo. Mas o que acontece, e é sobre isso que o Abdias está falando, é que Esaú, eles tinham tanto, os descendentes de Esaú tinham tanta raiva, tanto ódio, tanta inveja de Israel, que toda vez que eles viam Israel na ruína, eles faziam festa. É mais ou menos parecido com o que acontece no Brasil entre coxinha e pão com mortadela, né? Fica um torcendo pela desgraça do outro. E a gente tem que preparar os nossos espíritos para a gente não atrair um juízo desse sobre nós, porque a profecia é pesada, ela só vem para dizer assim, ó, o que vocês fizeram, vocês vão receber a retribuição. Bem na linguagem que eles entendiam, porque eles eram sacanas. Israel estava ruim, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, botou fogo em Jerusalém, os Oreus, misturados com os Idumeus, chamaram outros povos para ajudar a destruir mais ainda o que restava de tanta festa que eles fizeram. Né? Seria semelhante a você dar uma cervejada porque o Aécio foi preso, coisa que nunca vai acontecer então no Brasil. Mas você teve, quando o Lula foi preso, os idumeus culturais agindo assim. Você tem aquele dono de prostíbulo lá em São Paulo, Osmar, alguma coisa, ele chegou a festejar, assim, colocou uma imagem do Sérgio Moro de um lado, a da Carmen Lúcia do outro, e apertando o pescoço de uma mulher que estava toda nua, com a faca no pescoço dela, e dizendo que ia pagar a cervejada para o juiz Sérgio Moro. Quer dizer, era esse tipo de festa escrachada, de zombar daquilo que você pensa que é desgraça dos outros? É desse tipo de coisa que está sendo tratado aí no livro de Abdias, ou do profeta Obadias. Que no caso lá aconteceu, era uma nação rindo da miséria da outra. Por que eu falei que é aquilo que a gente pensa que foi a desgraça do outro? Porque aquilo que eles estavam achando que era a desgraça de Israel, na verdade aquilo era só a chance de Israel se reconhecer. Nabucodonosor chega na Babilônia, bota fogo em tudo, o povo viu que tudo acabou, mas era um povo que tinha uma promessa de Deus, olha, é só clamar que vocês vão entender o que está acontecendo. Mas os idumeus ficaram felizes, fizeram festa, pediram ajuda de outras pessoas para acabar com o que tinha sobrado. Aí nesse período aí, mais ou menos, porque alguém se levantou na época do profeta Elias para falar isso, depois se levantaram na época de Nabucodonosor para falar isso, depois se levantaram já depois do Império de Alexandre o Grande para falar coisas parecidas. Nos parece que esse livro de Obadias era do século 8, mais ou menos, antes de Cristo, só que ele não tem muita importância histórica. Depois do século 2, ou seja, quase no nascimento de Cristo, é que o pessoal prestou atenção a gente. Os idumeus estão sumindo da história. Alguém falou sobre isso aqui. Né? E aí, por isso que esse livro se encontra na nossa Bíblia. Por que é importante a gente entender isso? Primeiro, para deixar bem claro que Deus não é o Deus da vingança. Né? Embora ele fale palavras que são humanamente apetecíveis, como em Deuteronômio 32, ele fala assim, a mim pertence a vingança. O que ele está querendo dizer é isso. Eu não chamei vocês para ficarem guerreando uns contra os outros. Agora, se a linguagem da vingança é a única que vocês entendem, que era a única linguagem que os idumeus entendiam, Israel foi destruída? Contextualizando, Lula foi preso? Vocês ouviram as conversas lá do piloto do avião, né? Ninguém está dizendo que Lula era santinho, como a gente está dizendo que Israel era santinho. Israel estava sendo disciplinado e o outro está preso. Ficou até mais fácil, porque quando alguém vai falar assim, você fica aí mostrando quem Bolsonaro é, mas não fala do Lula. Eu não preciso falar nada do Lula, ele está preso. Você quer que eu fale do que de quem está preso? Né? Pode contestar a justiça, pode fazer o que, mas ele está preso, vou falar o que dele. Agora, tem que falar do que está solto e está ganhando o seu voto. Esse eu tenho que falar. E aí eu estou fazendo isso com revanche, estou fazendo isso com carinho e respeito
por quem está acreditando nessa farsa, né? Mas como os idumeus não agiram assim, eles fizeram festa, fizeram farra contra a desgraça que eles não precisavam festejar, está acontecendo com Israel. Aí Deus chega no versículo 15, e aí eu vou parar de falar agora de idumeus, vou falar da gente, né? Ele fala, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Ou seja, só tem um que pode resolver a questão da lei da semeadura. Não é a gente falando com o outro, aqui se faz, aqui se paga. Não. Aí é Deus falando, que é bom deixar claro que isso é uma profecia. Ou seja, não foi uma coisa que esse cara escreveu porque ele queria se vingar de alguém. Ele já chega falando, olha, palavra do Senhor, ou seja, o que eu estou dizendo aqui, eu recebi de Deus e estou te falando. Não é profetizar de Silas Malafaia, né? Olhe para a janela e profetiza, essa grade será minha. Não é isso. O cara estava lá vivendo a vidinha dele tranquila e Deus falou assim, entrega isso para o povo. E Deus falou como Deus. Por que eu li esse versículo? Porque ele está dizendo que o dia do Senhor está prestes. Mas olha só, esse livro foi escrito no século 7 a.C., em média. Então nós já temos 2.718 anos. E o dia do Senhor nem visitou as nações ainda. Para dizer exatamente isso. Ó. O que é um livro profético? O cara entrega o que ele recebeu de Deus, mas só Deus sabe o que significa o dia do Senhor estar perto. Porque teve um significado imediato. Os idumeus não existem mais na história. Mas essa profecia, ela se cumpriu no mínimo 200 anos depois do que ela foi falada. Porque é o Senhor quem está falando, ele está falando do tempo dele, não do tempo da gente. Eu acho engraçado quando a gente vê uns fenômenos assim de profecias do cotidiano, né? Aí Deus fala que vai dar alguma coisa para a pessoa, ela já pensa que vai acontecer amanhã. Você tem que pensar o seguinte, quem falou foi Deus, quem falou foi o Eterno. Ele só está falando até porque a partir do que ele falou vai parecer que ficou tudo o contrário. E aí eu só tenho numa coisa em relação a qual me encostar. No que ele falou. E quando Deus entrega uma profecia para alguém, ele está testando a sua fé nele. Porque se é uma coisa que vai acontecer amanhã, ele faria igual ele fez com os povos descendentes de Esaú. Não, você trabalha que amanhã você vai conseguir. Agora, para outros povos, para outras pessoas, para outras situações, ele vai dizer, olha, eu tenho uma coisa grande para você. Aí pode ser que até chegar na coisa grande, você vai ficar ralando e não vendo, só vendo coisa pequena. Só vendo deserto, só vendo probleminha. E Deus não fala por esporte, ele fala quando ele tem que cumprir um objetivo específico na vida de alguém. Né? E aí, nesse caso, é como se ele estivesse dizendo para Israel, não desanime. Quem está zombando de vocês, quem está botando foto de juiz e botando faca no pescoço de prostituta e está vestido de roupa de presidiário, cada uma dessas pessoas terá a recompensa dela. Eu só estou te falando para você não deixar de ter o seu caráter. Só estou falando com você para você não deixar de ser você. Mas uma coisa é fato. O dia do Senhor está próximo. Até porque podem passar 3 milhões de anos, vamos falar da cronologia. Se passarem 3 milhões de anos, o que são 3 milhões de anos para quem é o Pai da eternidade? Está perto. Por outro lado, do ponto de vista circunstancial, o dia do Senhor chegou para muita gente que o povo ouviu Deus falando acerca dessas palavras, né? Vieram os gregos, vieram os Herodes, né? Aliás, na história da humanidade, os Herodes seriam, sei lá, os dragões de fogo. Eles foram a última atuação dos idumeus na história da Terra. Ou seja, Deus ele quer ser crido, porque até Deus, quando se fez homem, esteve sujeito como cidadão a um descendente de Esaú. Tipo, o livro já tinha, sei lá, quase 600 anos escrito, e até Deus, quando se fez homem, esteve debaixo do império idumeu, que eram os Herodes. Era uma espécie de convênio com o Império Romano e o que sobrou da descendência de Esaú. Eles ainda não tinham cumprido totalmente essa profecia. E não tem problema, por que Deus demora a cumprir a profecia? Porque quando Deus chega para um povo, ou te conta o que ele vai fazer sobre um povo, ele está dizendo uma coisa que você não consegue entender. Ele está dizendo que essas pessoas têm importância para ele.
Eu tenho medo quando Deus não fala nada sobre determinado indivíduo. Quando você vai ficando esperto, malandro, dando rasteiro em todo mundo e Deus, não fala nada com você. Aí é porque você é só o ser humano da esperteza mesmo. Não tem contato com Deus, não tem esperança nenhuma. Agora, quando Deus entrega uma profecia para os povos idumeus, é porque Ele está dizendo, não é só Israel que pertence a mim. Esse povo dessa nação pertence a mim. E como eles não andaram conforme o meu caráter, eu vou tirá-los da história do planeta. Mas no juízo final nós vamos encontrar lá com um monte de idumeus. Nossa, só aqui na eternidade eu aprendi que eu não precisava ter inveja de Israel. Entendi a mensagem pelo meio da dor, mas eu entendi. Então, às vezes, o fenômeno parece punitivista, né? Não, Deus chegou, vai matar alguém, diz que vai exterminar um povo. Mas ele só está falando da linguagem que aquele povo entende. Como ele fala na linguagem que alguns indivíduos entendem. Tem muita gente aí que está morrendo com um tiro na cabeça, que essa é a linguagem que aquela pessoa entende. Em relação a isso, eu tenho que tomar duas atitudes imediatas. Primeiro, não tomar uma atitude de eleger alguém que vai botar arma na mão da população, porque quem deixa as pessoas morrerem de determinadas maneiras é Deus. Eu entender que Deus deixa determinadas pessoas morrer de determinada maneira, não me dá licença para implantar uma política de extermínio. Né? Aqui na rua, quando a gente morava aqui numa primeira vez no ano de 2007, 2008, eu me lembro, por exemplo, falar de um fenômeno assim, esquisito. Tem coisa que é esquisita a gente falar, mas elas não deixam de ser verdadeiras por isso. Tinha uma pessoa que frequentava aqui, orava aqui com a gente tudo, que ele recebeu a ameaça de morte de um adolescente com quase 15 anos. Estava mexendo com tráfico de drogas, né? E ameaçou matar o cara na pracinha de São Terezinha, se eu não me engano, em relação aos detalhes. E aí uma outra pessoa que não sabia da história foi usada por Deus para falar assim, olha, pode ficar tranquilo que aquela vida não vai tocar em você. Não vou deixar que isso aconteça. Aí alguns dias depois, a gente estava dormindo, nós acordamos de madrugada com alguém correndo aqui, correndo para cima e para baixo, aí a gente só ouviu os tiros. Aí no outro dia, nós ficamos sabendo que o menino que eles mataram ali na esquina era o mesmo menino de 15 anos que tinha ameaçado uma pessoa. Aí quando a pessoa foi encontrar com a gente, ela falou assim, ficou tipo assim, fez por onde, né? Era perdido. E aí eu fui falar com a pessoa, pois é essa que é a questão. Quando Deus falou com você, Deus falou para você ficar em paz. O menino morreu com 15 anos, não quer dizer que ele era um menino do mal, ele era um menino perdido. Ele é produto de um monte de coisa aí. Vai saber por que ele entrou com a vida nas drogas. Vai entender por que ele não conseguia sair daquilo. Nós temos histórias aí de gente famosa do tráfico no Brasil que morreu, e era gente que nunca queria ser aquilo, mas eles eram pressionados pelos próprios poderosos. Olha, eu te treinei para você matar para fazer notícia política no Brasil. E a gente pergunta, mas por que Deus deixa o menino? Aí já é uma outra história que não tem muito a ver com Deus, não, tem a ver com o mundo dos homens. A justiça falou assim, tem crime, vamos julgar? Aí os deputados que nós elegemos disseram, não julgue papai Temer. Aí Deus falou assim, então isso, fiquem com o mal de vocês aí. Né? Agora, o menino estava dizendo, o menino de 15 anos que morreu em 2008, eu tenho certeza que já está são e salvo. Ou seja, o fenômeno é menino perdido, não viveu nada, morreu. Esse é o sentimento que a gente fica. Mas de repente, ele não conseguiria entender a vida de outra maneira. Né? E aí Deus sabe juntar as coisas. Livrou alguém que o menino ameaçou e livrou o próprio menino de se tornar, sei lá, um expert no tráfico, matando a muitos. Um Fernandinho Beiramar que não sai da cadeia e também não para de matar. Então, a gente tem que ler a disciplina de Deus sobre as pessoas com essa gravidade. É ter misericórdia de quem foi punido por Deus, mas não instituir a cultura da punição. Porque nesse caso aí, quem puniu foi Deus. Por que eu não sou, por exemplo, a favor do armamento? Armar a população. Porque o meu Senhor é Jesus. A minha vida pertence a Ele. Nenhuma dessas pessoas que saem exterminando todo mundo vai ter o poder de chegar em mim, não. E aquelas pessoas que Ele tem o poder? É Deus quem protege essas pessoas. Ainda que seja por uma linguagem que eu não consigo entender.
né? A gente sempre entra nesses conflitos existenciais, né? Por que Deus não livra a criança inocente do pedófilo? Quando eu comecei a ouvir no consultório histórias de pessoas que sofreram pedofilia, é ali no consultório que as coisas ficam claras. Elas carregam as dores delas, carregam os traumas delas, mas é comum você ouvir que enquanto estava acontecendo os maus tratos, os abusos e até os estupros, aquela pessoa dizia assim, eu não sei porquê, era como se eu desligasse. Então, eu tenho trauma da situação, mas a dor que aquilo deveria me causar, não causava porque, tipo, parece uma parte do meu cérebro antidor é acionado e eu ficava só parado. Já ouvi isso algumas vezes no consultório. Ou seja, o que a nossa moral faz? Pergunta, por que Deus não livra essa pessoa disso? E Deus está livrando, só que é por um caminho que você não está entendendo, né? Isso quer dizer agora que o pedófilo tem licença para abusar de alguém? Não, pedófilos têm que ser punidos, que é outra coisa que eu trabalho com a pessoa. Violentos, sacanas, aproveitadores de inocentes têm que ser punidos. A anestesia que a pessoa em geral recebe é só Deus livrando ela do pior, né? Estou citando aqui um caso assim, bem extremado que eu imagino que as pessoas não consigam nem ouvir o que eu estou falando, porque as pessoas são moralistas até sobre os métodos de Deus praticar a sua bondade no meio da merda humana que a gente faz. Que a gente faz o lambuzo todo e quer que Deus seja impecável no que ele está fazendo. E ele está sendo impecável. Ele está conhecendo as histórias particulares, ele está conhecendo, por exemplo, essas situações que eu já atendi, as pessoas conseguiram se livrar dos seus traumas. E conseguiram também entender por meio da terapia de que elas não precisam, com isso, ser condescendente com a molestação, com o abuso, né? Aí, de um lado, a gente não precisa armar a população, porque quem confia em Deus não vai confiar que presidente nenhum tenha que armar a população. Eu não vou me tornar malandro porque o mundo no qual eu estou é malandro. Isso pode ser muito exato e lógico para as ciências dos homens, mas para quem anda de acordo com o Evangelho, eu não preciso disso. Segundo, é não moralizar sobre a vida de quem se foi, né? O menino morreu porque ele era muito perdido. Não. Tudo aquilo que eu acho perdido e acerca do qual eu sei que houve uma manifestação divina, ficou perdido do ponto de vista cultural, porque do ponto de vista pessoal até é salvo. É o que o livro mostra aí acerca dos edomitas. Eles deixaram de existir na história do planeta, mas se Deus dirigiu uma palavra para eles, ou se Deus falou acerca deles para Israel, e eles são descendentes de um homem que Deus fez, chamado Esaú, esse povo tem importância para Deus. Então, como diria o apóstolo Paulo, onde está a jactância? Por que eu me sinto mais povo de Deus do que quem não existe mais? Os próprios cananeus que no decorrer da história foram deixando de existir com as intervenções de Israel, era o que eles conseguiam entender. Agora, isso é diferente de instituir, por exemplo, uma política escravista, que era o que a igreja fazia na Idade Média, fizeram no Brasil, né? Você olha para a pessoa, vê a cor da pessoa e a classifica. Não, Deus me trouxe para disciplinar essa pessoa. Que isso? Totalmente diferente disso aí. E isso era o deboche sistemático e cultural, como esse que a gente está vendo tomando conta do Brasil, né? É um dando bicudo do outro e achando legal. E quando você vai falar, cala a boca. É assim que a gente quer que seja. Então, o dia do Senhor, ele vai chegar para todas as nações. Já chegou para muita gente, já chegou para muitas pessoas. Mas isso é Deus falando num contexto beligerante. Um dia ele chorou diante do seu povo, né? Jerusalém, Jerusalém, como eu quis acolher vocês como a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não souberam discernir o dia da minha visitação. Então, ao invés de eu ficar procurando evidências históricas de que o dia do Senhor está chegando, o tal do fim do mundo, né? Fim do mundo não é assunto para você pesquisar. Eu quero saber o fim do meu mundo. Como assim? O que é o fim do meu mundo? Porque todos nós temos o que a Bíblia chama de mundo. Todos nós vivemos de acordo com a imagem, acabei de citar aqui agora, né?
O que é imagem? Se morreu cedo é porque não prestava. Se viveu até o fim dos tempos, olha, Deus abençoa esse cara. É imagem, concupiscência dos olhos. Todos nós temos um sistema do mundo, que é a concupiscência da carne. Meu filho, eu quero levar vantagem em tudo. Eu tenho que ir de acordo com os instintos. Olha, monogamia não resolve o problema, todo mundo se trai. Vamos fazer o amor livre. E a soberba da vida, que é a pessoa dizer, ó meu filho, eu cheguei aqui pelos meus méritos. Já estão descobrindo aí, que estão com medo agora, que o pessoal está ficando tão perfeito na fábrica de robôs, que uma hora dessa pode ter robô caçando ser humano para ser morto aí, né? Isso aqui é um discurso contra a tecnologia? Não, a tecnologia é bem-vinda. A soberba da vida é quando alguém vai dizer assim, eu vou fazer uma máquina que ela vai viver para mim. Então eu vou deitar e o robô que sai matando, eu programei o robô para matar uns 15 aí, que bandido bom é bandido morto, e aí você nunca consegue definir o que é um bandido. Isso é a soberba da vida, ou seja, todos nós temos essas tendênciazinhas. Por isso que alguém aí está liderando as pesquisas eleitorais no Brasil, porque o mundo está dentro de nós. A imagem, o conforto e a soberba da vida, que é você se colocar sobre os outros. Aí Deus chega e fala assim, pois eu queria que você se encontrasse comigo. E encontrar com Deus é isso, ó. Eu sei que essas tendências continuam existindo dentro de mim, mas eu não vivo mais pela imagem, eu vivo pela prática do amor. Eu não vivo mais querendo apenas satisfazer os meus desejos. Os meus desejos serão satisfeitos ao mesmo tempo em que eu vou considerar a presença do outro. Eu não vou viver mais me impondo sobre os outros, eu vou praticar o princípio de Cristo, que é uns servindo aos outros, uns sendo submissos aos outros, sem medo de quem vai pisar em mim por um simples fator. O meu Senhor e o Senhor de quem acha que pode pisar em mim é Jesus. Acabou a soberba da vida, acabou o povo mais importante do que o outro. É só vocês verem que Esaú foi exterminado, os idumeus. Israel continua aí hoje, é povo de Deus? É. Mas carrega a sua arrogânciazinha, fica contando com Trump para ser capital do universo. Soberba da vida. Ou seja, quem está justificado? Quem está vivo ou quem está morto? A própria palavra vai responder, né? Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Quando você reconhece isso, aí o dia do Senhor está perto, no melhor sentido da palavra. Para os que não reconhecem isso, o dia do Senhor vai chegar, com aquela cara de tragédia. Né? Mas às vezes, a tragédia é apenas a antessala para a paz. Só que ninguém precisa repetir essa história. Ninguém que precisa contar com a tragédia para encontrar a paz. No momento que Deus está dizendo, ó, estou à porta, estou batendo. Esse é o dia do Senhor na sua vida. É você aceitar a minha ideia. Ficar sem discursismo ideológico. O cristianismo nunca deu certo na história. Mas quem falou que eu estou falando de cristianismo aqui? Estou falando de relacionalidade comigo. Esse é o dia do Senhor, que está perto, que está próximo de todas as nações. Mas como as nações gostam da disputa, da guerra, da imagem, aí, infelizmente, ficou registrado no livro que uma hora Deus vai pegar todas as nações, nas suas cobiças, na sua destruição sistemática, né? Falando a linguagem que esse pessoal vai entender. Agora, cada um pode se livrar desse dia. Porque se tem um dia de Deus para as nações, tem um dia de Deus para cada pessoa, que é: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Porque hoje é o dia do Senhor. Não é nem sábado dos adventistas e nem o dia do Senhor dos profetas. É o dia chamado hoje. Amém?